Fala pessoal, boa noite, professor Marcos aqui. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Química Orgânica, né? A matéria do terceiro ano do ensino médio EJA. E na última aula eu havia comentado com vocês sobre ligações simples, ligações duplas e ligações triplas, tá? Qual que era a diferença entre cada uma delas, né? A ligação simples era formada por uma ligação apenas. A ligação dupla, duas ligações, juntinhas aqui. E a ligação tripla, a gente tem exatamente três ligações. Tá? Inclusive até quando a gente tem aqui uma estrutura interessante aqui, quando a gente tem a formação de uma estrutura qualquer, né, seja por exemplo que eu tenho um carbono aqui que vai se ligar com outro carbono. Beleza. Se eu colocar uma ligação simples aqui e preencher isso aqui com hidrogênio, por exemplo, né, colocar um hidrogênio fazendo ligação pro lado de cá, fazendo ligação pro lado de cá. A gente já havia comentado anteriormente que esse átomo aí para se estabilizar ele precisa fazer 4 ligações, né? Um átomo de carbono ali para se estabilizar precisa fazer um total de 4 ligações. Mas o que eu quero comentar com vocês é que pelo fato de que eu tenho uma ligação apenas, essa molécula pode girar, tá? Então você imagina assim como um eixo, tá? E esse eixo dá uma volta em torno dele. Então é como se ele viesse aqui, ó, e tivesse feito, tipo, vou pegar uma canetinha aqui, peraí. É como se esse eixo aqui pudesse dar uma volta em torno dele. Tá? Então essa molécula, ela tem um grau de liberdade porque ela consegue girar em torno do próprio eixo que liga esses carbonos. Tá? Se eu tenho uma ligação dupla aqui, ou seja, né, se porventura, deixa eu tirar isso aqui para não poluir o nosso desenho. Se eu colocar outra ligação aqui, fazer uma ligação dupla, esse grau de liberdade já diminui bastante, tá? Eu não vou conseguir girar ela em torno do próprio eixo. Talvez eu consiga torcer um pouco da molécula, tá? Mas eu não vou muito longe. Se eu colocar uma outra ligação, a ligação tripla aqui, aí que complicou mesmo. Eu não vou conseguir rotacionar essa molécula de forma nenhuma. Então aquele giro que eu mostrei aqui, que a gente poderia fazer, ele já não vai dar certo mais. Tá? Então esse giro aqui, a molécula girar em torno do próprio eixo, isso aqui já não vai acontecer. Tá bom? Então isso aí foi o que a gente basicamente comentou na aula passada, a questão da formação das ligações simples, duplas e triplas. Tá? O que eu quero, né, que a gente se concentre hoje nessa aula de química aqui? É o seguinte. Quando eu venho aqui e começo a montar uma estrutura, então vim aqui, coloquei carbono, vim aqui, coloquei outro carbono, tá? Então tem uma estrutura aqui com 3 átomos de carbono. Aleatoriamente, é o que eu escolhi aqui agora para a gente poder fazer. Eu vou vir aqui e começar a ligar esses carbonos. E aí, como não tem nenhuma regra para poder fazer isso aqui, pelo menos por enquanto, eu vou colocar uma ligação dupla aqui. Tá? Coloquei todos os meus carbonos em cadeia, da forma que eu quis fazer. Agora eu tenho que preencher eles com hidrogênio, né? Por que preencher com hidrogênio? Porque o carbono faz 4 ligações. A gente está trabalhando na química orgânica, ou seja, trabalha exclusivamente os compostos que têm carbono e hidrogênio. E eu vou estabilizar essa molécula que eu estou formando aqui com as 4 ligações em cada carbono, partindo do princípio que cada hidrogênio faz apenas uma ligação. Isso é uma regra. Tá? Até havia passado isso para vocês numa aula anterior, onde eu coloquei essas regrinhas aqui no canto aqui. Então, pessoal, o que eu posso ter aqui nessa brincadeira até o momento?
tá? Eu posso ter, vou colocar aqui ligação para cima, ligação para baixo. Esse átomo de carbono aqui, ó, ele fez 2 ligações, com uma aqui 3, então tá faltando uma, 4, podia fazer para cima ou para baixo, tanto faz, tá? E esse átomo de carbono aqui, ele já fez 2 ligações, ele precisa de mais 2 ligações também. Então vou colocar mais uma aqui e mais uma aqui para cima, tá? Podia colocar aqui embaixo? Podia colocar aqui em cima? Podia, tanto faz. Nesse momento, tanto faz, tá? Então olha lá, 1, 2, 3, 4, isso aqui está estável, está ok. 1, 2, 3, 4, está estável, está ok. 1, 2, 3, esse aqui não estabilizou, né? Por quê? Tá faltando uma ligação. Então vou colocar ela lá. Então aqui, ó, 4 ligações. Vamos completar com o quê? Vamos completar com hidrogênio. Professor, eu poderia completar com carbono? Poderia, mas você tem que entender que se você colocar um carbono aqui, por exemplo, a cadeia vai continuar, né? Se você colocar outro carbono, ela vai continuar e por aí vai. Então você tem que fechar ela. E quem está fechando ela é sempre o hidrogênio. Então fechamos aqui também. Fechamos aqui. Fechamos aqui. E fechamos aqui. Show. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou até apagar isso aqui. Pra gente poder ter mais espaço livre aqui para não poluir tanto esse quadro. Tá? Então aqui eu tenho minha molécula. Essa molécula está pronta. Está finalizada, todos os átomos estão estáveis, todos os carbonos fizeram 4 ligações e os de hidrogênio ali fizeram apenas uma ligação simples. Essa representação que eu fiz aqui, né, desses carbonos, esses pauzinhos aqui mostrando as ligações químicas, a gente chama ela de fórmula estrutural. Então toda vez que você vê uma estrutura parecida com essa, tá? Você tem essas pontinhas para cima, para baixo, né? As ligações aqui entre carbonos, onde a gente mostra átomo e ligação, a gente tem o que a gente chama de fórmula estrutural. Tem como eu simplificar isso aqui numa coisa menor? Tem. É aí que vai entrar, a gente chama de fórmula molecular. Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai contar quantos participantes você tem, quantos elementos químicos, né, quantos átomos você tem aqui nessa estrutura. Então, para lá. Quais são os tipos, né, de átomos que eu tenho aqui? Eu tenho átomos de carbono e tenho átomos de hidrogênio. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual vai ser a fórmula molecular dessa estrutura? A fórmula molecular da estrutura vai ser C3H6. Só que eu tenho que colocar esses números aqui abaixo da letra. Então, como eu não tenho essa opção aqui no teclado, eu vou fazer da seguinte maneira aqui. Vou reduzir a fonte. Vou colocar aqui um 14, 15, metade por aí. E eu tenho 3 carbonos ali. Acho que dá para fazer um pouco maior, peraí. Então eu tenho 3 carbonos ali. Hidrogênio eu vou ter 6. Então, como é que vai ficar a minha fórmula molecular? C3H6. Então, a minha fórmula molecular de toda essa estrutura aqui, ela é representada apenas por isso. Ó. Olha como ficou menor, C3H6. Tá bom? A gente pode representar fórmulas moleculares para várias situações. A água não é H2O? Só que o 2 é pequenininho, né? H2O. Vamos fazer o 2 aqui. Vou colocar o 2 de 12.
H2. Vai ficar esse aqui, ó. H2O. A molécula de glicose, que é produzida lá na fotossíntese, né? Pela planta, ela é C6, H12, O6. C6H12, O6. Então tem que ter 6, reduzir aqui a fonte. Então tem que ter 6, 12 e 6. Então como que ficaria a fórmula molecular para a glicose? Seria C6, H12, O6. Beleza, pessoal? Essa então, né, encerra aqui. Essa aqui é a diferença, né, entre fórmula estrutural e fórmula molecular. Vejam essa aula, vejam novamente, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço e até mais.